Então aqui deu mais 3 grávida, mais 3 aqui na bula do teste diz que, ó, você concebeu há mais de 3 semanas. Seu médico determinará o tempo de gravidez como 5 mais semanas. Então, se isso for mesmo, eu tô mais ou menos 1 mês e meio de gravidez, não sei. Eu comprei o testezinho. Até quando eu fiz da primeira vez meu filho, eu tinha feito esse e tinha dado certo. Aí eu queria comprar esse digital pra ver como é que seria, né? Se realmente dava. E não é que deu? Grávida mais 3. Tô nem acreditando. Mas que Deus abençoe essa gestação, que venha com saúde, né? Que dê tudo certo até o fim dessa gestação, que quem já engravidou sabe que não é fácil, né? E agora são 6 horas da manhã, eu quase não dormi à noite, que ontem à noite, no caso, né, que eu tinha feito esse teste aqui. E a sensação é inacreditável. Não tô acreditando ainda que eu tô grávida. Mas depois eu vou ficar mais tranquila, né?
Eu tô assustada agora, mas depois eu creio que eu vou ficar feliz. E aí eu mais pedi a Deus pra dar tudo certo, né? Que eu engravidei a primeira vez do meu filho, foi tudo bem, mas a segunda vez que eu engravidei, eu perdi. Ia fazer 3 meses, eu tive um aborto retido. Mas enfim, bate aquele medo, né? Aquele desespero. A gente pensa várias coisas, né? Que pode acontecer de novo. Mas eu tenho fé em Deus que agora se tiver que vir, vai vir, né? Eu já entreguei na mão de Deus. E é isso aí. Que Deus tome conta de mim, né? Nessa gestação. Porque quando a mulher engravida, pode passar por várias coisas, né? A gente não sabe o que vem pela frente, mas desde já eu entrego essa gestação nas mãos do Senhor. E que os anjos possam estar me protegendo nesses 9 meses, né? E é isso aí, eu gravei mais pra ficar registrado. Que eu fiz o segundo teste e hoje mesmo eu vou ver se eu faço de sangue já pra poder determinar e começar a ver o obstetra, né? Poder ver, passar o ultrassom direitinho. E é isso aí, mais uma fase nova na minha vida que se inicia e que desde já eu entrego na mão de Deus. Não fica nervosa, porque na cidade às vezes não dá para ouvir. Mas deu. Viu? Ele não se está vendo. Tá fraquinho ou é assim? Não, ele é muito pequeno, né, amor? Você também quer o quê do bebê, né, bebê? Mamãe quer que você seja um super-herói. Mamãe quer que você seja... Mamãe quer que você seja um super-herói, bebê. 111, tá bom pra idade.
pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. Bom, o vídeo de hoje, antes de tudo eu quero agradecer, né? Porque viramos os 100 inscritos. Poxa, que legal, tô muito feliz e nunca imaginava, né, ter 100 inscritos. Pra quem começou a gravar do nada, assim, só pra guardar as recordações, né, dos vídeos. Enfim, 100 inscritos é muita gente, né? Então, pra quem tá chegando, quem chegou agora, seja muito bem-vindo. Eu espero que vocês gostem do meu conteúdo, né? E como já diz aí na descrição desse vídeo, hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a minha gestação, né? Com o problema que eu tive no início da gestação. Hoje eu me encontro com 28 semanas e 2 dias, né? E no início da minha gestação, no primeiro trimestre, foi muito complicado. E eu vim aqui compartilhar com as mamães, né? De primeira viagem, de segunda viagem, que passaram por essa experiência que não é nada agradável, é muito, assim, mexe muito com a gente, mexe muito com o nosso psicológico. E eu quero passar a minha experiência, o que eu tive, como que eu reagi, a situação que eu fiquei, como que eu consegui passar por essa situação, e hoje, graças a Deus, eu tô muito bem, consegui vencer, né? E então, vou começar a falar. Foi assim, descobri a minha gestação em agosto de 2022. Eu vou mostrar uns takes aqui, como que eu descobri, né? Que eu tava grávida, eu tava planejando, né? Eu e meu esposo estávamos planejando, só que não por agora. Nós estávamos planejando o segundo filho, mas não por agora, mais pra frente. Só que aconteceu de vir antes, então, graças a Deus, né? Porque veio, né? Já era mesmo o nosso planejamento. Mas enfim, descobri que eu tava grávida e vou deixar um vídeo passando aqui a minha descoberta, né? Fiquei muito nervosa, fiquei em choque, fiquei muito, assim, eu tava desconfiando porque eu tava no início muito cansada. Um cansaço extremo, tava indo trabalhar com sono danado. Pra quem não sabe, eu trabalho em creche, né? Em creche com bebezinho, dando banho, aqui na prefeitura da minha cidade. E aí eu comecei a ficar com muito sono, muito cansada. E aí vou comprar um teste de gravidez. Peguei, comprei um teste e fiz de aquelezinho mais baratinho, de aqueles R$10. Aí eu peguei, fiz o teste, não acreditei, né? Porque eu acreditei mesmo só vendo o de sangue. Mas enfim, fiquei em choque, falei com meu esposo. Depois eu comprei aquele teste digital. E aí eu vou mostrar aqui. Eu acordei quase de madrugada, né? Porque tem que colher a primeira urina de manhã. Acordei umas 6 horas da manhã pra fazer esse teste. Descobri no outro dia de manhã, 6 da manhã, eu já tava no banheiro pra poder fazer esse teste, né? Colher a urina. Enfim. Aí eu peguei, fiz o teste e deu positivo, né? Positivão grandão lá. Exame de sangue. Eu fiz o exame de sangue, não deu aquele positivo. Aonde eu fiz, no laboratório que eu fiz, tava só os números, que era 10.000, né? Mas enfim, tava lá, tava grávida, né? Positivo. Aí eu fiz uma ultrassom, que foi a primeira ultrassom que eu fiz, que tava dando 6 semanas, né? Que eu botei até as ultrassons aqui do meu lado pra eu poder ter, que é tanta ultrassom que eu fiz, então eu acabo me perdendo nas semanas assim que eu fiz. Mas eu vou falando aqui pra vocês. A primeira ultrassom foi de 6 semanas, pra poder descobrir que eu tava grávida, se o coração tava batendo, se tava tudo certo. Aí o coraçãozinho eu consegui ver, né? Porque com 6 a 7 semanas já não consegue, tem algumas mães que não conseguem ver o coração bater, mas eu consegui. Depois eu fiz uma de 8 semanas. A de 8 semanas, que tava dando já um descolamento ovular, que foi com 8 semanas, mais ou menos 2 meses, que eu tive um sangramento, um pequeno sangramento. E aí já bate um desespero, né? Aí nossa, eu tive um sangramento, perdi. Pra mim, na minha cabeça, já tava
que eu já tinha perdido o bebê. Porque o que acontece? Há 4 anos atrás, em 2018, quando o meu primeiro filho estava com 4 aninhos, eu engravidei, né? Não planejei, do nada eu engravidei. Do nada não, né? Porque ninguém engravida do nada. Mas enfim, em 2018 eu engravidei. E aí, exatamente com essas semanas, com 8 semanas, eu fui fazer uma ultrassom de rotina pra poder ver se estava tudo bem. Simplesmente o rapaz que faz a ultrassom viu que o coração não estava batendo. Eu tive uma perca. Então mexeu muito comigo. Há 4 anos atrás, 2018. E eu tive um aborto retido. Aborto retido é o quê? Quando o bebê morre dentro da barriga, né? E assim, os médicos que eu já foram falam que não tem um motivo óbvio pra que, assim, por que o feto não vingou, né? Por que não viveu? Pode ser vários motivos, pode ser deformação no feto, pode ser que o útero rejeitou, pode ser má formação, vários fatores. Aí fiz a curetagem, aquele procedimento horrível, que eu fiquei internada, tive que fazer a curetagem. E foi horrível, foi muito traumatizante pra mim. Aí passou 2018, 19, 20, 21, 22. E agora eu tô grávida, nessa gestação, voltando às 8 semanas. Fiz a ultrassom de 8 semanas, deu um sangramento, aí veio o desespero, né? Nesse desespero que eu fiquei nervosa. Nisso começou a dar uns enjoos, né? Com esse problema de sangramento e enjoos, fui fazer a ultrassom, deu descolamento ovular. Liguei o ventilador aqui que eu já tava morrendo de calor. Enfim, então a ultrassom de 8 semanas deu descolamento ovular. O que é um descolamento ovular, para quem não sabe, né? Que tá passando por esse momento e o médico diagnosticou. Tem o descolamento ovular com sangramento e sem o sangramento. Tem mães que engravidam, tem esse descolamento, tem mãe que não tem o sangramento e tem as mães que têm o sangramento. E eu fui uma que tive o sangramento. Foi aí que mais me desesperou, né? Que me deixou mais apavorada. O que é esse descolamento ovular? O descolamento ovular é o sangue que acumula na parede do útero, né? E ele o que faz dar o oxigênio ao bebê? É a placenta, né? Se a placenta estiver deformada, se ela tiver com algum problema, o bebê vai ter falta de oxigênio, né? Então o bebê provavelmente você pode ter um futuro aborto, né? Então esse descolamento ovular, que falam também que é um descolamento de placenta, é um sangue entre a placenta e o útero, né? Que isso não deve acontecer, isso não pode acontecer, mas tem mães que acontece. Isso que aconteceu comigo, isso no início do primeiro trimestre, logo no iniciozinho. E aí eu fui ao médico, o médico me receitou 15 dias de repouso, né? O que a maioria dos médicos receitam, né? Repouso total, repouso absoluto, né? Eu fiquei na cama, né? Eu me afastei do trabalho esses 15 dias. Fiquei na cama, minha mãe e meu esposo me ajudando. Fiquei quietinha e me alimentava. Meu esposo fazia o almoço, aquela correria de filho pra escola, de ele pro trabalho, a minha mãe também no trabalho, e aquilo se revezando pra poder estar me ajudando, né? E foi muito difícil pra mim, que além de estar passando por esse problema, eu estava enjoando muito, eu estava vomitando. Eu tinha um balde do lado da minha cama, direto, porque eu vomitava, tudo eu sentia cheiro, eu vomitava. E o que eu comia não descia bem, eu vomitava, qualquer coisa eu já estava vomitando. Então, juntando os enjoos, né, que assim, uma gravidez é normal, né? Inclusive, falam que até é saudável o enjoo para a formação do bebê. E eu tava enjoando demais e sangrando. Eu só ia pro banheiro tomar banho, fazer higiene e voltava pra cama. E nisso foi. Depois, passou os 15 dias, eu fiz uma ultrassom de 10 semanas.
né, a ultrassom de 10 semanas, o descolamento ainda estava lá e eu estava ainda de repouso, né? Depois eu fiz de 10 semanas, depois eu fiz 13 semanas e foi assim, naquele repouso, devagarzinho, não pegava peso de hipótese alguma, de jeito maneira, não abaixava, não fazia esforço, não podia fazer nada, né? E o hematoma estava ali. O que o médico falava? O hematoma pode colar, né? Ele pode curar e você voltar talvez numa gravidez normal. E eu ficava naquilo, né? Tentando não fazer esforço. Era chato, que às vezes eu esquecia, às vezes lembrava. Não pode pegar peso, não pode fazer nada. Então eu ficava sem fazer nada. E aí, 14 semanas, né? Fiz uma ultrassom de 14 semanas. Tava lá, eu tive um outro sangramento. Aí deu aqui na ultrassom que tava hematoma retrocoriônico. Aí tava aqui, sugira o controle, né? Que a médica pediu pra sugerir o controle, né? Pra eu poder ficar fazendo várias ultrassons, pra poder tá vendo como que tá reagindo, evoluindo esse hematoma. Né? Eu tive então no total um sangramento com 8 semanas de gestação e um sangramento com 14 semanas, né? Que aí me desesperou mais ainda, mas eu persisti minha fé em Deus, né? Porque a nossa fé em Deus, a gente nunca deve perder a fé em Deus. E eu orava muito, eu lia muito a Bíblia, eu me apeguei com Deus, né? Porque entreguei nas mãos dele e falei, Senhor, se for da tua vontade eu ter esse bebê, ele vai vir, ele vai vingar. E de repente eu descansei meu coração, né? Porque o médico me deu mais atestado, eu quase me encostei pela INSS, né, no meu trabalho. Fiquei mais tempos em cima da cama. Ao total eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio de repouso total e absoluto, né, com esse problema todo. E tive 2 sangramentos, um com 8 semanas e outro com 14 semanas. Enfim, fiquei nisso, aí fez 15 semanas, 14... Ao total, vou pegar aqui pra vocês verem que eu não tô mentindo. Eu fiz a última ultrassom agora, que totalizou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 3, 6, 7. 7 ultrassons. Tá tudo aqui, ó. Então até numerada, pra eu não me perder, né? De que ordem que foi que bateu as outras. 7 ultrassons. Desde 8 semanas até 24, 25 semanas, né? Que foi, eu acho que foi a última que eu fiz. E graças a Deus, hoje eu tô com 28 semanas e 2 dias. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2023. 28 semanas e 2 dias. Minha gravidez está instável. No momento, minha gravidez está estável, mas eu ainda me considero, o médico me considera como gravidez de alto risco, né? E assim, o médico me liberou, faz 1 mês mais ou menos, ele me liberou pra poder tá assim, varrendo uma casa, tipo, lavando um banheiro assim, razoável, não pegando um peso, dirigindo, né? Moto não, nunca moto, grávida, nem recomendo, grávida não pode andar de moto de jeito maneira. Mas assim, dirigir, fazer uma limpezinha na casa, fazer um almoço, uma janta, eu já tô fazendo tudo normalmente. Voltei a trabalhar, mas também não pego peso. Na creche que eu trabalho, com educação infantil, eu sou auxiliar de classe. Eu não pego peso, não pego criança. E assim, tô indo, né, graças pela glória de Deus. E o bebezinho tá chutando bastante, ele tá mexendo, tá pulando. Tá até machucando bastante, né, com os ossinhos dele.
pula bastante. Graças a Deus por isso, né? Hoje eu sou muito grata a Deus e continuo orando, né? Pra continuar dando tudo certo, porque não é fácil. E assim, eu dou um conselho para as mães que estão passando por essa situação, que se vocês estiverem desesperadas, estiverem tristes, tem mães aqui que vão ver esse vídeo que assim, é a primeira gravidez, né? E tá passando por isso, é muito difícil. Tem mãe que deseja ter um filho, tem mãe que o sonho é ter uma criança e tá nesse desespero. Eu peço que fiquem calmas, tenham fé de vocês, entendeu? A fé que vocês tiverem do fundo do coração, vocês botam ela em prática, né? Rezam, oram, façam o que vocês, assim, o que Deus tocar no coração de vocês, vocês oram, vocês ajoelham, pede pra Deus que Deus vai ouvir o clamor de vocês, né? Como Ele ouviu o meu e tem ouvido o meu, né? E assim, agora eu tô numa fase que eu realmente tô curtindo a minha gravidez. Assim, vou no shopping. Eu tô numa fase também que eu tô me inchando muito por aqui, também tá muito calor. Eu tô muito inchada, tô retendo muito líquido. Mas assim, tomar muita água, né? A água e comer coisas saudáveis. Frutas, legumes. O que o médico de vocês está falando para vocês fazerem, quem estiver passando por esse problema, vocês fazem, né? Eu tô atualmente passando por dois médicos, né? Uma médica que é do alto risco, né? Que atendem grávidas do alto risco. E um médico que fez o parto do meu primeiro filho, né? Que é o doutor Leonardo. E a outra é a doutora Seni, né? E assim, eu tô fazendo não faço pelo particular, eu tô fazendo tudo pelo público. Pretendo fazer eu queria muito parto normal, né? Mas por conta dessa toda a situação que eu tive no início, e ainda tô assim, sendo observada, né, pelos médicos. Ainda é delicado o meu caso, ainda tô no alto risco, porque assim, não posso pegar peso, não posso fazer esforço, porque eu não sei como que, assim, o problema é por dentro, né? Aqui eu posso até pegar essa cama aqui que eu tô deitada, na mão, no braço. Mas por dentro o problema é frágil, entendeu? O útero é frágil, a placenta. Então eu peço que quem tá passando por isso, que recebeu esse diagnóstico de hematoma subcoriônico, que eles dão vários nomes, né? Dão descolamento ovular, hematoma subcoriônico, os médicos falam de descolamento de placenta, enfim, tudo é a mesma coisa, né? Esses nomes são tudo a mesma coisa. E assim, graças a Deus não tenho diabetes gestacional, não tenho pressão alta, é o que me ajuda muito, né? Não tenho pressão alta, pelo contrário, minha pressão é baixa. Mas assim, tem que manter todos os cuidados, né? Às vezes a gente come a besteira, come um lanche, come um hambúrguer, mas assim, tentar comer o mais saudável possível, né? E assim, pessoal, essa foi minha experiência, né? Que eu vim aqui contar pra vocês, que eu passei por isso, ainda tô passando, né? Mas agora tô indo quase pra 29 semanas. E agora eu já era pra ter feito esse vídeo já há um tempão. Porque eu já tô indo pra 7º mês, né? 28 semanas, eu entrei no 7º mês de gestação, né? Então 7, 8, 9, vai faltar só 2 meses pra me ganhar, né? Pra me parir. E eu tô pretendendo fazer cesárea. Queria muito normal, né? Mas eu pretendo fazer cesárea por conta desse problema. Porque o médico falou que, assim, a pessoa tá com um problema, teve sangramento, teve um machucado por dentro. Então, se a pessoa for lá na hora de forçar pra poder sair, pode acontecer o pior, de você ter uma hemorragia e Deus livre e guarde, né? Acontecer o pior, o bebê passar da hora de nascer. Então, são vários fatores. Então, eu não queria fazer cesariana porque eu sofri muito com o meu filho, mas assim, Deus sabe de todas as coisas. Eu não quero nem, assim, eu falo que eu quero a cesárea pra eu não correr risco, mas Deus quem sabe. Deus quem governa a minha vida, eu já entreguei tudo nas mãos dele. E é isso, pessoal.
essa é a minha experiência. Hoje eu tô bem, né? E quero dizer para as mamães de novo aí que acalmem o coração, fiquem tranquilas, pede orientação ao médico, não fique desesperada, que assim, o que a gente pede a Deus de coração, Ele nos ouve, né? E vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus. E eu vou estar mostrando pra vocês, vou mostrar aqui minha barriga pra vocês agora. Ó, essa é minha barriguinha de 7 meses. Tá vendo? Tá bem grande, bem esticada já. Ó. Como o sangue circula muito, ó, passa a mão assim, vem a sombra do sangue direitinho, ó. É muito sangue, tá vendo? Ó, o umbigo tá até esticando já, ó. A linhazinha, né? Que toda gravidinha tem. E minha barriga tá assim. Mas aqui tem janta também, né? Tem comida. Então, pessoal, é isso, né? A minha história aí do início da minha gravidez. E espero que vocês tenham gostado do vídeo para as mamães aí de primeira viagem, de segunda viagem, que estão passando ou passaram por esse problema. E espero que quem estiver passando por esse problema, mais uma vez eu quero dizer aqui, não se desmoreça, né? Não fique para baixo, agarre suas forças, né? Com a fé que vocês tiverem. E desde então eu quero trazer muito conteúdo aqui e deixar registrado, né, a minha gravidez, minha segunda gestação aqui. E até lá, se Deus quiser, eu vou estar mostrando o dia do parto, né? Eu quero gravar o parto pra vocês tudinho, o dia que ele chegar, né? Pra quem não sabe, o nome dele a gente já escolheu, que é o Dom Benício. Dom que eu que escolhi, e o Benício foi o pai dele que escolheu, né? Muita gente gostou do nome do nosso filho, que a gente escolheu. E assim, tô muito feliz, né? Que foi uma coisa que a gente planejou a vida dele, a gente planejou tudo. E tem um vídeo também pra soltar aí pra vocês, que a gente foi numa feira mega gestante bebê aqui do Rio de Janeiro. E fizemos um enxoval dele, né? Ainda falta algumas coisinhas, mas eu vou gravar um vídeo pra vocês. Assim, eu gravei já lá, né? Já tá gravado, pronto pra soltar. E eu vou fazer outro vídeo gravando tudinho que eu comprei lá. Tudinho. Pecinha por pecinha. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E essa foi a minha experiência. Eu botei um ventilador aqui que já não tô aguentando mais. Muito calor. E já, pra quem é novo aqui no canal, se inscreva. Não esqueça de se inscrever pra poder estar me ajudando aqui. Deixa o like de vocês. Compartilha pra quem estiver passando por esse problema. Algum parente, alguma irmã, uma irmã estiver passando por essa trajetória de gravidez de risco, né? E assim, passei um pouquinho minha experiência pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.